Fala galera! Nesse tópico vamos conhecer e classificar os compostos orgânicos. Esse é um tópico de Química e aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Bem, muitas das substâncias existentes em produtos naturais são conhecidas desde a antiguidade. A química orgânica é a química dos compostos de carbono. Estes compostos são o centro de vida neste planeta. Os compostos de carbono incluem os ácidos desoxirribonucleicos, os chamados DNAs, que são moléculas helicoidais gigantes que contêm toda a nossa informação genética. Elas possuem as proteínas que catalisam todas as reações do nosso corpo, e isso inclui os compostos essenciais do nosso sangue, músculos e pele. Junto com o oxigênio do ar que respiramos, os compostos de carbono fornecem a energia que sustenta a vida. A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Esta afirmação está correta, contudo, nem todos os compostos que contêm carbono são orgânicos, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o ácido carbônico, o grafite, o diamante e etc. Mas todos os compostos orgânicos contêm carbono e hidrogênio. Vamos agora falar um pouco sobre os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são as substâncias químicas que contêm carbono e hidrogênio, podendo também conter elementos tais como o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo, o boro e os halogênios, que são compostos pelo flúor, cloro, bromo e iodo. Estes elementos químicos dão origem a diversos compostos orgânicos, que são classificados conforme suas cadeias e funções químicas. Nos compostos orgânicos, os átomos unem-se por ligação covalente. Ligação covalente ocorre tipicamente entre átomos de elementos não metálicos e ou semimetálicos, os quais formam moléculas. Passamos agora às cadeias carbônicas. Para designar o esqueleto da molécula, os químicos utilizam a expressão cadeia carbônica. Cadeia carbônica é a estrutura formada por todos os átomos de carbono e heteroátomos de uma molécula orgânica. E o que é um heteroátomo? Bem, heteroátomo é um átomo diferente do carbono que esteja posicionado entre dois carbonos na fórmula estrutural. Devemos também ter sempre em mente que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e forma sempre 4 ligações covalentes nos compostos orgânicos, ou seja, ele pode fazer somente simples ligação, ele pode vir fazendo uma dupla ligação, ele também pode fazer uma tripla ligação ou pode fazer ainda duas ligações duplas. Mas como podemos escrever as cadeias carbônicas? Bem, as cadeias carbônicas podem ser escritas de 3 formas diferentes. Através de sua fórmula estrutural, através de sua fórmula estrutural simplificada ou ainda através de sua fórmula molecular. Para escrever uma cadeia carbônica através de sua fórmula molecular, basta que você apenas conte quantos átomos de cada elemento estão descritos na sua fórmula estrutural simples ou completa. Vamos ver agora como podemos classificar as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas em abertas ou fechadas, também chamadas alifáticas ou cíclicas. Elas são classificadas também em heterogêneas ou homogêneas. Heterogêneas quando apresentam um heteroátomo e homogêneas quando não apresentam heteroátomo. De acordo com o tipo de ligação entre os carbonos, elas podem ser classificadas em cadeias saturadas ou insaturadas. Serão chamadas de saturadas aquelas cadeias que apresentam somente ligações simples entre os átomos de carbono. E serão chamadas de cadeias insaturadas aquelas cadeias carbônicas que possuírem ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Quanto à presença de ramificação, elas são chamadas de cadeias ramificadas ou não ramificada. Quando ela não possui ramificação, ela também pode ser chamada de cadeia normal. E quando ela possui uma ramificação além da cadeia principal, ela é chamada de cadeia ramificada.
Quanto à presença ou não de um anel benzênico em sua estrutura, as cadeias carbônicas podem ser chamadas de cadeias aromáticas ou não aromáticas. Um benzeno é uma estrutura carbônica que possui carbonos ligados com duplas e simples ligações alternadas, formando um anel. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá! Agora que vimos as diversas formas de classificar as cadeias, vamos classificar algumas delas? A primeira cadeia, ela pode ser vista como uma cadeia aberta, ramificada, saturada e homogênea. Por quê? Ela não fecha nenhum desenho geométrico, ela possui uma perninha ligada à sua estrutura principal, ela não apresenta nenhuma ligação diferente de uma ligação simples e também não possui nenhum heteroátomo. A nossa segunda cadeia pode ser classificada como uma cadeia mista, porque ela possui em sua estrutura partes fechadas e parte aberta. Ela é uma cadeia aromática, já que ela possui o anel benzênico em sua estrutura. Ela é insaturada, já que possui ligações diferentes de uma ligação simples. E é heterogênea, já que tem no meio da sua estrutura, ligando-se entre dois carbonos, um heteroátomo. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!